Então, vamos lá, apresentação do professor Edgar Indalêncio Ismanioto, é filósofo, doutor em ciências sociais. Suas atividades como educador compreendem o ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação e educação popular. Desenvolveu pesquisa sobre filosofia para crianças e pragmatismo na graduação, representação do outro na antropologia da ficção científica brasileira no mestrado, eugenia e ficção científica do doutorado e coordenação pedagógica da especialização. E que esse tempo tem feito minha garganta ficar penalizada. Olha, Indalécio, é um prazer receber você aqui, tá? E eu gostaria que você começasse a falar um pouco do seu tema, porque esses encontros transdisciplinares do CETRANS, eles pretendem que cada membro possa elucidar um assunto que tem a ver com isso, né? Quem somos nós? Sou o que faço. E nós vamos falar hoje sobre filosofia, educação e transdisciplinaridade, o professor enquanto pesquisador polímata. Então, vamos lá saber o que é isso? Vamos lá, então. Primeiramente, eu agradeço ao CETRANS pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui apresentando essa palestra, né? Na verdade, essa conversa, né? Com o CETRANS, com todos os membros do CETRANS e também com quem vai posteriormente assistir a palestra pelo YouTube ou ouvi-la no podcast. Então, é sempre um prazer poder compartilhar conhecimento, que é algo que nós professores fazemos o tempo todo, né? Gostamos muito de fazer, afinal de contas, o que ser professor é ser alguém que partilha conhecimentos. Eu vou apresentar a palestra, né? Fazer essa fala de acordo com dois momentos. Primeiro, eu vou falar um pouquinho sobre o que é ser um polímata, né? E por que eu me identifico com essa categoria. E depois eu vou fazer um percurso biográfico da minha própria formação como professor, das leituras, porque ao voltar nesse percurso biográfico, eu consigo ver desde o início da minha formação lá, que eu já tinha uma mentalidade transdisciplinar, e lá também eu já tinha uma mentalidade polímata, que é algo que depois vai se tornar ainda, no meu caso, bastante forte na graduação, talvez até por uma questão de depois de contrastes. Nós sabemos hoje que a academia de hoje ela é bastante especializada e é importante que existam as especializações e que pessoas se dediquem, às vezes, a temas de forma muito especializada, porque é necessário, né? Afinal, a gente vê aí, às vezes, médicos, principalmente, né, se dedicando digamos assim, né, a partes do corpo humano, mas é necessário também ter aquele intelectual, assim como ter aquele médico, né, que no caso da medicina a gente fala do médico da família, que tenha essa visão do polímata, né, que tenha essa visão que vá além do micro para o macro, né, e que consiga trazer diferentes disciplinas e diferentes formas de conhecimento para o seu fazer. No meu caso, o fazer pedagógico, no meu caso, o fazer educacional, né? Mas isso pode ser em qualquer área, né? Hoje você pode ser alguém que trabalhe numa determinada área, mas que traga, então, a transdisciplinaridade, a polimatia ali junto com você, né? Como pesquisador polimata e como alguém que lida com a transdisciplinaridade. Né? Inicialmente, eu vou falar do polímata através do Peter Booker, né? Mas tudo bem. Então, a citação do Peter Booker, então, é a seguinte:
Polímatas contribuem para o conhecimento, transferindo ideias e práticas de uma disciplina para outra. Então, no livro O Polímata, que foi lançado aqui no Brasil há uns 3 anos atrás, o Peter Burke, ele traz essa citação, né? E todo o livro dele é um livro que busca trabalhar com a questão da polimatia. Quem que é o polímata e como ele contribui para o conhecimento hoje, né? Por quê? Nós pensamos muito no polímata no Renascimento, né? Talvez ali até o século XVII, ainda com Descartes, com Newton, a gente ainda pensa na possibilidade da existência de um polímata e de alguém que transcende diversas áreas, mesmo que fique mais conhecido por uma área. O caso do Newton, por exemplo, que trabalhou tanto com interpretações bíblicas quanto com alquimia, mas ficou mais conhecido pela física. Ou o caso do Descartes, que tem uma obra monumental de cosmologia, mas ficou mais conhecido pela filosofia da mente. Mas o Peter Burke ele traz a ideia do quê? De que a polimatia ela ainda é possível hoje, mesmo nessa era do conhecimento super especializado. Assim como a questão da transdisciplinaridade é que vai estar ali alinhada com a polimatia hoje. Então, eu divido aí a minha própria formação de acordo com essas 3 categorias: o professor pesquisador, a transdisciplinaridade e a polimatia. Professor pesquisador, porque desde a minha formação, depois eu vou falar um pouco disso quando eu fiz magistério, né? E lá os meus professores, apesar de ser um curso que na época seria o equivalente hoje ao ensino médio, junto com a formação profissional, não era um curso universitário ainda. Quem foi para o magistério, né, depois do ano 2000, foi direto para a universidade, mas antes a gente tinha os magistérios, né? Eu estive nas últimas turmas que se formaram em magistério. E ali os meus professores, eles insistiam muito nessa questão do pesquisador, de você pesquisar, de você não buscar só, você não ficar preso aos livros didáticos, mas de você pesquisar, né? Eu tinha professores que conseguiam dialogar bem, que eram professores bem transdisciplinar, né? Professores que trabalhavam. E a própria formação, quando você está... É interessante você estar numa formação que ela é ao mesmo tempo ensino médio com o curso profissionalizante, que a transdisciplinaridade ela precisa ocorrer, porque você tem teoria da matemática e você está tendo a matemática ainda. Quando hoje, essa formação, você tem matemática no ensino médio, você termina a matemática e você vai ter teoria da didática da matemática na universidade, às vezes depois de um longo tempo que você realmente aprendeu matemática. E quando você tinha esse tipo de magistério, as coisas aconteciam ao mesmo tempo. Você tinha a parte do ensino com a parte da formação básica acontecendo ao mesmo tempo para o aluno. Bom, seguindo a definição do Peter Burke, ele define 5 tipos de polimatas. O polimata passivo, que é aquele que lê de tudo, mas ele não produz nada, né? Então, ele lê sobre qualquer coisa, ele lê tudo que aparece na frente dele, ele lê, mas ele nunca produz nada. O ativo, que é aquele que lê, mas ele consegue cruzar diferentes formas de conhecimento e produzir um novo conhecimento. Geralmente, nesses casos, ele produz o conhecimento a partir da intersecção de uma ou mais áreas de conhecimento, porque ele consegue fazer algo que outros cientistas, especialistas não conseguem. Ele consegue pegar uma determinada metodologia, um determinado conhecimento de uma área e levar para outra área do conhecimento e aí explicar algum problema, resolver um problema da outra área do conhecimento graças ao conhecimento que ele tem de uma área inicial. Então, alguém que, por exemplo, está nas ciências humanas e ele vai para as ciências exatas. Um pouquinho mais para frente eu vou falar do livro que me revelou essa possibilidade, que é um livro não acadêmico, né? Inclusive, quando eu cito ele da minha dissertação de mestrado, eu cito só na epígrafe, porque é um livro que não é, digamos assim, muito bem visto academicamente, mas
um dos professores que estavam na minha banca notou a citação na epígrafe e comentou na hora da banca e falou: eu percebi o que você fez. Tá? Você tentou esconder colocando como epígrafe, mas eu percebi o que você fez. Você evitou citar durante a tese inteira para não, porque você sabia que era um livro que academicamente tem muitas, não é bem aceito, mas você colocou na epígrafe e eu percebi. Né? Ele é um professor também que é muito transdisciplinar, que lida muito com a polimatia e ele na hora percebeu. Ele já tinha lido o livro também e ele percebeu. Os sintetizadores, né, seriam aqueles que conseguem pegar vários tipos de conhecimento e escrever sobre eles. Os seriais, o polímata serial é aquele que não faz a transdisciplinaridade, mas que ele ocupa cada parte da vida dele se dedicando a uma área. Então, a pessoa começa como filósofo, em determinado momento vai fazer um curso, outro curso, você vai fazer bioquímica, aí vira bioquímico, aí no final da vida resolve ir para o direito e virar advogado. Mas, assim, ele teve 3 formações ao longo da vida, trabalhou em 3 áreas muito distintas, só que nunca ele pegou o conhecimento, por exemplo, da bioquímica e da filosofia para construir alguma coisa nova. Dentro da cabeça dele, também é separado. Né? Agora eu sou bioquímico, depois eu sou filósofo. Uma coisa não interfere com a outra. Tá? Então ele passou por essas fases na vida dele, mas nunca misturou. Né? Que cai na quinta definição, que é o centrífugo, que é aquele que não faz conexões. Então, esse é um tipo de polímata que não realiza transdisciplinariedade. Por quê? Porque ele não consegue fazer nenhuma conexão entre os conhecimentos. Ele pode ler sobre muitas coisas, ele pode estudar muitas coisas, mas na cabeça dele aquilo está tão separado quanto as aulas do ensino médio. Você vai da matemática para o português, para a química, mas você não mistura aquilo. Né? E às vezes até tem muita... Como professor polivalente, às vezes eu escuto isso dos alunos. Né? Porque como eu trabalho com todas as disciplinas, às vezes eu vou trabalhar um texto com um aluno de língua portuguesa e coloco um gráfico lá. Aí o aluno fala: professor, mas agora não é língua portuguesa? Por que tem um gráfico aqui? Eu vou ter que calcular a porcentagem para chegar na resposta. Mas não era língua portuguesa? Porque o próprio aluno, devido a como a nossa escola funciona, ele com 10 anos de idade, ele já tem a cabeça da separação do conhecimento em pequenas gavetinhas que ele puxa. Ainda que o professor seja o mesmo, durante as 5 horas de aula, como existe uma divisão que você tem que ter um determinado número de aulas de português, matemática, de história, geografia, o próprio aluno já aprende que aquilo é dividido, né? Então, e às vezes eu, por exemplo, para tentar não fazer essa divisão tão, assim, digamos assim, para romper um pouco essa divisão, eu utilizo o mesmo caderno, por exemplo, com os alunos. Tá? Eu não utilizo cadernos diferentes, nem faço cadernos de matéria, aqueles cadernão com várias disciplinas. Eu utilizo um caderno só e nós passamos de uma área para outra no mesmo caderno, sem separação, caderno de história, geografia, matemática, língua portuguesa, né? Porque o próprio caderno, ele já não é transdisciplinar, né? O próprio caderno já é puramente disciplinar. Está tudo ali separadinho. Eu já vou abolindo isso na minha prática ao não utilizar diversos cadernos para disciplinas diferentes. E ao máximo possível conectá-los. Então, o centrípeto é o polímata que tem uma visão de unidade, que é o que realmente eu busco como educador. Deixa eu passar o slide. Bom, o Peter Burke ele vai falar um pouquinho dos hábitos que os polímatas têm que ter. Então, primeiro tem que ter uma vasta biblioteca, leitura, né? Depois ele fala da questão das redes de contato. Por exemplo, o CETRANS, né, uma rede de contato. Então, você ter contato com pessoas de diferentes áreas, diferentes especialidades.
Enciclopédias e periódicos é algo que eles que é importante, né? Afinal, não dá para você se aprofundar tudo, em tudo. Mas se você ter boas enciclopédias, se serve como respaldos, né? Então, por exemplo, ter livros, enciclopédias, né? E ele cita alguns tipos de polímatas da modernidade. Por exemplo, os amadores. E aí, no meu caso, por exemplo, eu sempre coloco lá nas próprias redes sociais do CETRANS, né, a questão de astronomia. Eu sou um astrônomo amador. Aqui na minha cidade, Marília, eu participo de 2 grupos diferentes de astronomia amadora, que tem aqui na cidade, um chamado Grama, outro chamado Sastrum, né? Participo, sou membro da Sociedade Astronômica Brasileira, como amador. Então, essa é uma forma de você fazer a polimatia. Então, o Peter Burke cita, né? Então, você pode ser um advogado, um professor, e ao mesmo tempo se dedicar à astronomia, ter o seu telescópio, etc. O enciclopedista, aquele que escreve verbetes de enciclopédia, né? Aquele que escreve, que se dedica a sistematizar o conhecimento. Então, você entra lá, por exemplo, agora, você tem a Wikipédia, que é uma enciclopédia que ela é comunitária. Então, parei só um pouquinho, porque a minha casa fica bem do lado da onde passa o ônibus e fez um barulho agora. O enciclopedista, que é aquele... Então, por exemplo, eu estava falando da Wikipédia, você pode se dedicar a escrever verbetes de enciclopédia, fazer pesquisas e se dedicar a escrever verbetes, artigos, etc. Né? Os palígrafos, que é quem é pago para escrever sobre um assunto. Então, às vezes você é pago e você escreve sobre aquele assunto porque você é um escritor profissional. Tá? Então, você escreve, você se dedica à escrita neste sentido. Bom, eu me considero alguém que já andou aí por todos esses três formas de polimatia. Né? Tanto já trabalhei com material que eu pesquisei muito e escrevi porque foi uma encomenda editorial. Então, já fiz esse tipo digamos assim, de atividade, inclusive para livros, tanto para editoras de livros didáticos, quanto para livros acadêmicos. Bom, então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre interdisciplinaridade. O Peter Burke, ele diz que interdisciplinaridade não pode ser confundida com polimatia, porque grupos interdisciplinares é quando você coloca um monte de pessoas que são formadas em áreas diferentes, tá? E elas colaboram, mas elas não são polímatas. Tá? O grupo inteiro é um grupo interdisciplinar, mas ali não tem polímata. Tá? Ali cada um está trabalhando na sua área e, por acaso, a reunião de todos, né, concede um novo tipo de conhecimento. Mas não significa que essas pessoas são polímatas. Tá? Isso não significa que elas são polímatas. Aí eu peguei uma citação do próprio site do CETRANS sobre o que é a transdisciplinariedade. A única coisa que eu fiz foi inverter os parágrafos. Né? O primeiro parágrafo, que está a parte etimológica, lá no site do CETRANS, está abaixo do segundo parágrafo que está aqui. Eu inverti, né, apenas por uma questão de como eu desejo falar sobre o que é transdisciplinaridade, mas é tirado ali logo do artigo de definição de transdisciplinaridade do próprio site do CETRANS. Então, etimologicamente, trans é o que está ao mesmo tempo entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de todas as disciplinas, remetendo também à ideia de transcendência, né? Que você pode ser tanto a questão das disciplinas, né, quanto a questão da transcendência, né, de transcender, que no caso do CETRANS, eu vejo pelas atividades, né, e pelas falas dos colegas, que ambas as possibilidades estão contempladas dentro do CETRANS. A transdisciplinaridade é uma teoria do conhecimento, é uma compreensão de processos e um diálogo entre as diferentes áreas do saber e uma aventura do espírito.
A transdisciplinaridade é uma atitude e a assimilação de uma cultura, é uma arte no sentido da capacidade de articular a multireferenciabilidade e a multidimensionalidade do ser humano e do mundo. Ela implica numa postura sensível, intelectual e transcendental perante si mesmo e perante o mundo. Implica também aprendermos a decodificar as informações provenientes de diferentes níveis que compõem o ser humano e como eles repercutem uns nos outros. A transdisciplinariedade transforma nosso olhar sobre o individual, o cultural e o social, remetendo para a reflexão respeitosa e abertura sobre as culturas do presente e do passado, do Ocidente e do Oriente, buscando contribuir para a sustentabilidade do ser humano e da sociedade. Tendo essa definição, então, eu chego aqui a, digamos, uma conclusão de que o polímata, ele é, por natureza, alguém que tem uma atitude transdisciplinar. Então, o polímata, ele é a pessoa que tem a atitude transdisciplinar, né? Que tem essa atitude de buscar, né, essa transdisciplinaridade, essa quebra entre as disciplinas, né, ou esse perpassar por todas as disciplinas, mas no caso, inclusive, da transcendência e, inclusive, além, né, das disciplinas, porque não é só você juntar conhecimentos das disciplinas, mas em determinado momento, né, é você parar, inclusive, talvez, de enxergar o mundo como separado por disciplinas. Aquilo ser algo tão comum, esse olhar, né, transdisciplinar, que você já não enxerga mais as disciplinas, né? Você já não vê mais a disciplina. Porque a nossa forma de ver o mundo dividido em disciplinas, ela não é algo natural, ela é uma construção feita pela escola. Tanto é que ela é reforçada historicamente a partir do século XVIII, XIX, quando surge a escola no modelo que nós temos hoje. Porque até então a escola era um outro tipo de modelo e você não tinha essa formação. Se nós pegarmos, por exemplo, os filósofos gregos antigos, nós os chamamos de filósofos, mas quando você vai ler Epicuro, Aristóteles, Platão, o que você tem ali não é o filósofo que você tem hoje. Né? Você tem ali alguém falando sobre cosmologia, ética, política, física, lógica, matemática, tudo junto. Né? E, inclusive, provavelmente, alguém como Platão ou Aristóteles, né, não seria o especialista que as nossas universidades talvez esperassem hoje. Né? Então, por quê? Eles não são filósofos no sentido de alguém que vai estudar um pensador ou vai só pensar ali na filosofia enquanto uma ciência humana. Então, eles são totalmente transdisciplinar, ao ponto de chegar a essa própria ideia de transcender a própria ideia de disciplina, que não existia para eles. A separação de disciplinas na história da filosofia, por exemplo, é feita por nós, né, posteriormente. Hoje nós falamos a metafísica do Aristóteles, algo que o Aristóteles mesmo nunca usou. Né? A palavra metafísica nem foi criada por ele, vai ser depois de muito tempo que o outro filósofo vai organizar os livros dele, e porque aqueles livros não cabiam aqueles temas não cabiam na física, ele vai colocar, é o que está além da física, é metafísica. Né? Então, agora, eu vou seguir com uma parte que é biográfica, né, digamos assim. Uma reflexão biográfica sobre a minha formação e a minha atividade como professor, e a partir dessa reflexão biográfica, né, reforçar essa ideia da transdisciplinaridade, da polimatia, e de que o professor deve ser alguém que, por natureza, deveria ter uma formação transdisciplinar e um polímata. Então, eu vou começar bem lá atrás, né, na minha época de escola. Por quê? Primeira coisa, eu fui um aluno com dificuldade de aprendizagem, né? Por várias questões de nível pessoal, eu morei na área rural durante um tempo, né? Então,
e depois, só depois, quando eu vim para morar na área urbana, né, e já em outro estado, inclusive, é que eu percebi, né, que a defasagem escolar que eu tinha, além de algumas outras questões. Então, eu fui me alfabetizar, eu já tinha quase 10 anos de idade, né, no que... Então, o meu processo de alfabetização demorou bastante, eu fui me alfabetizar já tinha quase 10 anos de idade, né, morava, no caso, morava só eu e meu pai, eu fui me alfabetizar um pouco tardiamente, tá, em escola pública. Isso se deveu, em grande parte, a uma professora que notou a minha dificuldade com alfabetização, que notou a minha dificuldade em aprender a ler e a escrever. E essa professora, e eu me lembro até hoje, né, eu já havia reprovado de ano, inclusive, na época alunos reprovavam. Ela me ensinou a ler e escrever através de histórias em quadrinhos. Ela me ensinou a ler através de histórias em quadrinhos. E ali, então, nasceu também um interesse grande que eu tenho por histórias em quadrinhos, que vem até hoje. Inclusive, eu pesquiso na área de histórias em quadrinhos até hoje, tanto a história em quadrinhos em si, como a questão da utilização didática da história em quadrinhos, né? Então, essa professora é que fez esse meu contato com a parte escrita, porque na minha casa também não havia, né? Na minha casa não existiam livros na minha casa, tá? Meus pais, meu pai acho que fez até o equivalente na época ao sexto ou sétimo ano, né? Não havia livros na minha casa, acho que só tinha o único livro que existia na minha casa era a Bíblia, né? Então não havia biblioteca, não havia livros, a gente não tinha contato com livros que não fosse no ambiente escolar. Bom, mas depois daquele momento que graças a essa professora eu aprendi a ler, alguma coisa ali também, né, deu um estalo, porque eu me tornei passando assim alguns anos, eu me tornei um leitor compulsivo, né? E comecei a ler muito. Lógico que quando você demora um pouco o processo de alfabetização inicial, aí existe uma demora depois até você ganhar fluência na leitura, que é algo que hoje eu trabalho muito com meus alunos, que eu trabalho numa escola pública também, né? E eu recebo alunos muitas vezes que estão no processo de alfabetização da mesma idade que eu estava também quando aconteceu a minha alfabetização. Não deveria ocorrer mais, né? Os alunos deveriam se alfabetizar ali no máximo com 8 anos, por aí, mas ainda ocorre de um aluno ou outro chegar, né? Às vezes com 10 anos, ainda no processo de alfabetização. Isso era muito maior na época que eu era aluno, né? Bom, então, mas partindo ali dessa formação inicial, algumas coisas, vendo hoje, eu noto que me foram me informando assim a questão da transdisciplinariedade. Primeiro, talvez poucas pessoas notem isso, né? Mas, bom, como muitos jovens da minha época, hoje todo mundo fica no celular, eu tinha televisão como referência. Talvez poucas pessoas notem isso, mas como os desenhos animados dos anos 90, 80 e 90, havia uma grande mistura entre ciência e magia. Se você pega hoje, tem até trabalhos hoje acadêmicos de pesquisadores que estão trabalhando com histórias em quadrinhos, né, que mexe muito com essa questão também dos desenhos animados, e, e você vê muito como aqueles desenhos estavam perpetrados tanto pela tecnologia quanto pela magia. Você via ali ao mesmo tempo a tecnologia e a magia agindo juntas, né? E de certa forma, eu penso que é, esse tipo de conhecimento fica no nosso subconsciente, né? Essa questão de que talvez não exista uma divisão entre ciência, filosofia, ciências humanas, né? O que é transcendente, o que é do nosso mundo, não exista uma divisão tão forte, digamos assim, né? Tão hard, quanto
nos querem fazer pensar. E eu acho que, de certa forma, esse tipo de pensamento que todo mundo que lida com a transdisciplinaridade tem, nasce talvez, né, inclusive dessas referências da infância, né, dos desenhos, das histórias em quadrinhos, porque quando você pega histórias em quadrinhos, desenhos, etc., você vê o quanto nestes mundos de criação, né, nesses universos criativos, magia, ciências, elas não se contrapõem, elas fazem parte de um mesmo universo ali e dialogam. Quem está vivendo a nossa época agora com esses filmes de super-herói, você tem ali o tempo todo. Então, um super-herói que todo o conhecimento dele, ele usa uma armadura super tecnológica, com nanotecnologia, etc., mas ele está ali ao lado de um outro que, tecnicamente, é um deus nórdico, ou de um outro que é um mago. E o quanto essas coisas todas estão nas histórias em quadrinhos, estão no mundo dos animes, dos mangás, etc., né? E talvez nós não notemos tanto assim, né, que na cultura em geral, essa divisão, essa disciplinariedade, essa questão de colocar as coisas em compartimentos diferentes, ela não existe, né? Na cultura em geral, ela está ali. Bom, eu desenvolvi na época assim que eu comecei a gostar bastante de ler, um dos meus primeiros, digamos assim, paixões de leitura foi Faroeste, né? Eu coloquei até a capa de uma revista de Faroeste, foi uma das primeiras realmente que eu li, tá? Foi o Faroeste, que me levou a uma outra tema que eu gosto muito, que até hoje eu me dedico muito, que é a questão da história dos povos indígenas ou dos povos nativos americanos ou nativos brasileiros, né? Ou dos povos autóctonos. Inclusive, é, semana retrasada, na verdade, eu fiz uma live no meu canal do YouTube falando sobre a questão lá do marco temporal, né, justamente dessa questão do conhecimento. E uma coisa que me atraía muito em estudar já a história dos povos indígenas também era a questão da religiosidade dos povos indígenas. Passei, então, a ter contato com a ficção científica, principalmente com uma série de ficção científica chamada Per Rodan, que é uma série de ficção científica alemã. São pequenos livrinhos de bolso, que na época eu comprava em livrarias, né, em livrarias de livro usado, né, os famosos sebos. Todas numerações espalhadas, assim, mas que eu gostava muito de ler, tinha muita questão do conhecimento científico ali. E comecei a frequentar muito biblioteca. Sempre gostei muito de frequentar a biblioteca, comecei a frequentar muito biblioteca. E foi por essas leituras que, em determinado momento, terminando lá o que seria o 8º ano, eu decidi, então, queria me formar, né? Eu tinha que ir para o ensino médio, e aí a escolha foi um pouco pragmática, na verdade. Por quê? O que acontece? Na época havia um projeto chamado Cefam, Centro Específico de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério, tá? Bom, como muitas crianças das classes populares, eu tinha, terminando o 8º ano, indo para o ensino médio, eu tinha que trabalhar, né? Só que eu pretendia estudar. Eu iria para o curso noturno, iria trabalhar durante o dia. Mas eu estava na biblioteca e a moça da biblioteca falou, que tomava conta da biblioteca, eu lembro até hoje, ela falou assim: por que você não vai ser professor? Tem essa escola aqui, essa escola paga uma bolsa, na época era o equivalente ao salário mínimo, e você pode estudar o dia inteiro e ainda ganhar uma bolsa de estudo, né? E eu poderia estudar sem precisar, estudar à noite sem precisar trabalhar. Foi aí, então, que eu decidi fazer o Centro de Formação Específica para o Magistério, o Cefam, que era um projeto, eu considero que foi um dos mais fantásticos projetos de educação que já teve no Brasil para a formação de professor, e que infelizmente acabou, né? Porque eu considero que a formação era ótima, e também por essa questão de ter uma bolsa de estudo e tudo mais, possibilitava que
pessoas que vinham das classes populares pudessem estudar sem precisar trabalhar, né? Bom, no magistério, aí eu preciso só voltar, né, porque ao mesmo tempo que eu entrei no magistério em 1996, eu estudava no período da manhã e à tarde no magistério, eu também passei em outro vestibular, porque os dois tinham vestibular, chamavam vestibulindo, tinham provas, para o técnico em contabilidade. E o que ocorreu? Eu fiz ao mesmo tempo, cedo e à tarde, a formação de magistério e o ensino médio. E à noite eu fazia a formação de técnico em contabilidade e o ensino médio. Então eu tive 2 ensino médio e 2 formações durante os 3 anos que seriam no ensino médio, né? Então, eu quis fazer isso ao mesmo tempo, até porque eu julguei importante, né, fazer ambos os cursos e fazer essa formação, digamos assim, um pouco mais forte no ensino médio, já que a minha formação no ensino fundamental não tinha sido lá tão boa por causa das dificuldades que eu tive de aprendizagem, né? Então, bom, aí eu passei de 1996 a 1990, em 1999, porque no último ano do Cefam eram 4 anos, eu também fiz o primeiro ano de faculdade, eu estudava cedo, à tarde e à noite, eu estudava os 3 períodos, né? Eu saía de uma escola às 5 horas da tarde, entrava na outra às 7 da noite, e ia sair depois às 22h30, e entrava no outro dia às 7 horas da manhã na escola de novo. Eu passei os 4 anos estudando os 3 períodos. E foi no Cefam que eu li. Então, assim, eu entrei para ser professor no magistério por uma questão bastante, assim, prática, né? Eu queria estudar, mas, ao mesmo tempo, eu precisava receber, eu precisava ter receber algum rendimento para me manter estudando, senão precisaria estudar à noite, e o Cefam proporcionava isso. Mas lá no Cefam foi quando eu me enxerguei realmente como professor, decidi depois seguir a carreira como professor, né? E um dos textos que vai me marcar muito nessa formação é um texto chamado Sobre Jequitibás e Eucaliptos, do Rubem Alves. Embaixo tem 2 fotos retiradas da internet, né? Uma foto de um jequitibá e outra de um rei de eucaliptos. O Rubem Alves, nesse texto, ele foi dado pela professora Marilice, né? Eu lembro o nome dela, e lembro o quanto o texto me impactou na hora. Nesse texto, ele define que existe 2 tipos de professor. O professor que é o eucalipto é tudo igual, todo mundo faz a mesma coisa, e, e assim, o professor eucalipto, ele é bem visto, porque ele não causa problema, ele entrega toda a documentação certinha, ele faz exatamente o que mandam ele fazer, né? Ele é aquele professor que está na linha de normalidade. O professor Jequitibá, ele já é uma árvore mais frondosa, né? E por isso, muitas vezes, esse professor Jequitibá, ele vai chamar mais atenção, né? E ali, lendo o texto na época, e lendo posteriormente, lendo agora, né, revendo esse texto, o professor Jequitibá, que o Rubem Alves está falando, é justamente o professor que realiza a transdisciplinariedade, né? É justamente o professor que não fica preso dentro das casinhas. É justamente o professor que se recusa a ser um eucalipto, a ser igual a todo mundo. Ser igual a todo mundo. Esse professor é o professor que todo professor deveria ser, tá? E esse texto é fantástico, eu recomendo muito mesmo a leitura desse texto, porque esse texto é fantástico, do Rubem Alves. É um texto que você não consegue ler ele e não te marcar a sua carreira como professor, né? Eu considero o melhor texto que eu já li do Rubem Alves. Eu li muita coisa dele, mas esse texto talvez seja porque o que mais me marcou, né? É difícil você falar qual é o melhor texto de um autor, né? Geralmente é aquele que te marcou em um determinado momento da vida, que foi muito importante. Tá? Também, nessa época, eu li Paulo Freire, Vygotsky, Jean Piaget, Rudolf Steiner, né? Que é aí um pedagogo da pedagogia Waldorf. E a professora de filosofia me indicou, ela vendo que eu tinha interesse em filosofia, ela me indicou ler O Mundo de Sofia, do Jostein Gaarder. Aí eu li O Mundo de Sofia.
E já na época eu tinha um interesse muito grande por ufologia. E uma professora, a gente ia fazer uns seminários que ela deixou tema livre. Ela não queria dar nota no tema do seminário. Era um seminário para professor. Ela queria dar nota em como você expunha o conteúdo, em como você conseguia dar uma aula e chamar a atenção dos seus colegas. O objetivo dela não era dar nota no conteúdo, era dar nota em como você se relacionava enquanto professor. Eu perguntei, professora, posso falar sobre ufologia, alienígenas? Ela falou, pode falar sobre o tema que você quiser, desde que você... Então, foi a primeira vez que eu fiz uma palestra, digamos assim, bem entre aspas, sobre ufologia, que já era um tema que também eu tinha muito interesse na época, né? Eu comecei lendo ficção científica, eu comecei comprando revistas de ufologia, e assim, seguindo aquele monte de coisa que eu começava a ler tudo ao mesmo tempo, né? Fiz o fichamento que uma professora de sociologia pediu do Manifesto do Partido Comunista. Bom, ao mesmo tempo, então, também eu fazia o curso de técnico em contabilidade. E na época eu li essa coleção que está aí, que era um livro da Folha, que era uma coleção de livros da Folha sobre questões empresariais. Eu destaco esse livro que está aparecendo no slide, para quem está ouvindo pelo podcast, é o livro A Empresa Viva, do Ari de Deus, que ele faz uma conexão bem interessante entre ciências humanas, ele fala de educação e da necessidade da empresa ser uma empresa que educa. Olha, ali na hora foi a ligação entre o que eu fazia como no curso de contabilidade e o que eu fazia enquanto formação de professor. E eu lia muito também artigos de economia, principalmente os artigos do Roberto de Campos, A Lanterna na Popa, que era publicado na Folha. Bom, mas eu também me dedicava, apesar de estudar os 3 períodos, à militância estudantil. Eu fui membro do Grêmio Estudantil das 2 escolas, tanto da uma da escola onde eu cursava contabilidade, quanto da escola onde eu cursava o magistério, né? Na época, participei de questões estudantis, fui membro da União da Juventude Socialista, que era um grupo estudantil, existe até hoje, e foi ali que eu publiquei o meu primeiro artigo em jornal, com a orientação de um professor, foi justamente publicado sobre um movimento dos jovens, sobre como os jovens deveriam lutar na política local. Foi publicado num jornal chamado Jornal Negro News, que era um jornal da comunidade negra aqui de Marília, né, do Conselho Municipal do Negro. Né, e o professor falou assim, quer publicar no meu jornal? Escreve um artigo sobre o que vocês estão fazendo aí no Grêmio, que eu vou publicar. Bom, é um artigo curtinho, lá tem 4 parágrafos, né? Olhando em retrospectiva, né? Assim, não é assim, um artigo que você colocaria muito em destaque, né? Mas foi ali que eu também comecei a gostar da ideia de escrever, da ideia de que eu podia escrever, né? E, e o quanto eu andei com aquele jornal, né? Debaixo do braço, que foi tão emocionante ver você tendo escrito alguma coisa, né? Ainda mais para alguém cujo processo de aprendizado da leitura e da escrita tinha sido tão complexo, e de repente você se vê ali como alguém que escreve, né? Como alguém que escreve, então isso foi muito importante na minha formação. E junto com o pessoal ali eu li Marx, Engels, li A Era dos Extremos do Eric Hobsbawm, mas eu tinha outros interesses também de coisas que eu lia, e como eu disse, eu lia compulsivamente. Vocês vão perguntar como que eu lia, né? Fazendo 3 períodos de escola, eu ainda conseguia ler alguma coisa, né? Mas eu lia, né? E ali eu conheci um livro que foi nessa época que eu estava no ensino médio, um livro que me marcou muito, e até hoje é meu livro de cabeceira. Eu releio esse livro sempre que eu posso, que é O Despertar dos Mágicos, do Leo Pouls e do Jacques Berdier. Esse livro, ele tem uma questão de interdisciplinariedade e uma questão de você trazer
diversas áreas do conhecimento ali junto, que é fantástico. Até na formatação do livro, porque tem hora que eles param de falar da teoria e tem um conto que você lê. Né? Um conto do Arthur C. Clarke, né? Tenho ali um trecho do livro Um Cântico para Lebornites, tem trechos do conto do Arthur McCain. Inclusive, foi a primeira vez que o Arthur McCain foi publicado no Brasil, e ao mesmo tempo eles têm uma ideia que é apresentada nesse livro, e tem um determinado momento que eles falam assim: você só vai conseguir fazer uma arqueologia da antiguidade quando, junto com o arqueólogo formado nas ciências humanas, for um físico, um químico, alguém para poder analisar a, as civilizações antigas, para você ver realmente o que essas pessoas produziam. Então, e foi este livro cuja citação eu coloquei na minha dissertação de mestrado, cujo eu coloquei uma citação na minha dissertação de mestrado, não como citação, na verdade, como epígrafe, porque ele sintetizava a ideia que eu tinha de transdisciplinaridade, a ideia que eu tinha de polimatia, de você passar por todos os conhecimentos. E aí, no finalzinho da banca, quando eles já tinham dado a nota, o professor Edgar Franco, que depois se tornou meu amigo, até hoje a gente conversa, ele pegou e falou assim: professor Edgar, eu notei a sua epígrafe de que livro que ela é, viu? Você tentou aí não fazer referência, porque você não citou no meio da pesquisa, mas eu notei a influência que você teve para fazer sua pesquisa. E o professor Edgar Franco é um multiartista polímata também, né? E ele também leu este livro, e ele sabia do que eu estava falando, então eu coloquei na epígrafe, porque na epígrafe o livro, a citação poderia estar ali, né, na epígrafe. Bom, e as minhas leituras foram para diversas áreas também nessa época, de diversas áreas diferentes. Ufologia, que foi um tema que eu sempre gostei, sempre pesquisei, e que hoje está de novo, está novamente, quer dizer, em voga aí, né? Tem surgido coisas novas praticamente toda semana, apesar de ter mudado o nome, né? Hoje não se fala mais em UFO, né? Eu lia também muitos, o Isaac Asimov, Carl Sagan, Arthur C. Clarke, Teilhard de Chardin, lia muitos. E na época eu também comprei minha primeira luneta e comecei a praticar astronomia amadora. E também lia algumas coisas sobre geopolítica, principalmente sobre o Timor-Leste, era a época da independência do Timor-Leste. E aquilo me encantou um pouco. Bom, só para fechar esse segundo momento aqui, né? Ali eu cito também a questão de outros, eu cito a questão do rosacrucianismo, eu tive aí bastante contato com o rosacrucianismo, com gnose, li muito Paulo Coelho, que ninguém fala que leu, né? Mas eu li muito, não tem nenhum problema em falar em que eu li Paulo Coelho, era o grande escritor best-seller da minha geração ali, final dos anos 90, né? Todo mundo lia, né? Depois as pessoas acabam falando, eu nunca li, não vou ler, mas eu li muito, não tenho e gostei de várias obras dele que eu li bastante, gostei, né? Gostei também depois, quando mais recentemente, né, li a biografia dele, que eu acho fantástica também, né, que não é autobiografia, mas é biografia. E eu li um autor que na época eu não sabia, depois foi dito que ele talvez não fosse um monge, mas um escritor inglês, que era o Lobsang Rampa, que na época era muito popular também. Tinha vários livros sobre misticismo desse autor, mas seja qual for depois as críticas que foram feitas a ele me lançou o gosto pelo Oriente. Ele falava muito sobre o Tibete, né? Na verdade, ele dizia que ele era um monge tibetano. Ele me lançou esse gosto pelo Tibete, né? Que até hoje, até no meu canal sobre geopolítica, eu gravei recentemente alguns vídeos sobre o Tibete, falando da questão, né, da relação do Tibete com o atual governo chinês. Inclusive, é muito provável que o Tibete venha a tornar independente, mas, né, eu lembro eu me lançou esse gosto pelo Tibete e por vários outros temas ali do esoterismo.
Bom, então, aí terminando o terceiro ano do técnico em contabilidade, eu tinha formação, que é a formação do ensino médio. Eu teria que ir para a faculdade, eu tive que escolher um curso. Como eu decidi escolher o curso de filosofia? Eu lembro que na época as universidades entregavam, a Unesp daqui entregava uma revista que falava sobre os cursos. Eu me decidi por filosofia porque foi o curso que, ao ler sobre o curso, falava da maior diversidade de áreas de conhecimento. Então, falava que estudava lógica, que estudava epistemologia, filosofia da mente, educação. Aí eu falei, esse curso mesmo que eu quero. Eu pensei em que atividade profissional eu iria fazer após estar formado. Para dizer bem a verdade, não. Né? Eu sabia que dava para ser professor. Se daria para fazer ou não outra coisa com curso, eu, sinceramente, não tinha conhecimento e não foi minha preocupação na hora de escolher o curso. Eu só escolhi o curso porque achei interessante o curso ter tantas áreas diferentes de conhecimento ali. Bom, durante o curso eu estudei muito Sartre, John Dewey, Richard Hort, o pragmatismo norte-americano, filosofia para criança. Né? E eu destaco muito o Richard Hort, meu contato com o Hort, porque o Hort, ele é um filósofo norte-americano que ele escreve filosofia, mas ele escreve filosofia através de ensaios, e não como artigos acadêmicos mais tradicionais. E ele, nos ensaios dele, filosofia e literatura estão juntos, e política também. Inclusive, eu destaco esse texto chamado Duas Profecias, onde o Richard Hort ele fala sobre o marxismo, o manifesto do Partido Comunista, não o marxismo, assim, mas o manifesto, e fala sobre o evangelho. E ele tenta demonstrar como são duas profecias de um mundo melhor. E como eu tive formação com esses dois pensamentos, né? Eu, como militante estudantil no ensino médio, eu tive contato, né, com o Manifesto do Partido Comunista, mas eu também vinha de leituras, principalmente da teologia da libertação e também ali do Leonardo Boff, do Frei Beto. Esse artigo do Hort me marcou muito porque ele, de certa forma, levava ali à união essas duas concepções de pensamento. Bom, na graduação, eu já vi que havia uma coisa que não dava certo, né? Que não daria certo na minha carreira acadêmica. Em determinado momento, em toda a graduação, todo mundo começa a meio que se especializar em alguma coisa. E que provavelmente você vai fazer um mestrado e um doutorado sobre aquela mesma área e vai passar o resto da vida estudando aquele conhecimento. Então, na filosofia, por exemplo, você passa, às vezes, estudando um autor, você passa a vida toda estudando Nietzsche. Às vezes, você passa estudando um livro de um autor, você passa uma vida estudando a crítica da razão pura do Kant. E logo eu percebi que eu não conseguia fazer isso, né? Que eu não conseguia me dedicar a um único autor durante estudar um único tema. Mas eu também decidi que não ia lutar contra esse perfil, digamos, mais polímata que eu sempre tive. Né? Eu decidi que não iria fazer isso. Né? Inclusive, na graduação, eu fui assistir aulas de antropologia, e assistindo aulas de antropologia, aulas em outros cursos, né? Eu fui depois para o mestrado para outra área do mestrado, que foi fazer pesquisa sobre o Augusto Emílio Zola, mas eu já volto nessa parte. Que eu vou abrir agora um outro parênteses para falar da questão do professor em si, né? Do professor pesquisador. Eu sou professor polivalente. O que é o professor polivalente? Aquele professor que dá aula no ensino fundamental 1. No meu caso, né? Eu trabalho no ensino fundamental 1, principalmente com o que seria o quinto ano ou a antiga quarta série. Então, lógico que eu também trabalho em universidade, também já trabalhei em universidades, curso de pós-graduação, ensino médio. Mas a minha carreira mais extensiva numa única atividade, que começou, né, quando eu ainda estava fazendo o curso de filosofia, como eu já tinha formação do Cefam, né, no meu terceiro ano de filosofia,
eu já era professor, né, da rede, já era professor da rede municipal daqui de Marília, comecei em 2001, né, então foi no terceiro ou no quarto ano de filosofia. Bom, o professor polivalente, ele dá aula de todas as disciplinas, matemática, ciência, geografia, história, arte, língua portuguesa. Foi aí que eu decidi que a minha atividade como professor seria uma atividade em que eu iria, ao mesmo tempo, logicamente, trabalhar essas disciplinas, mas também fazer a questão da transdisciplinaridade entre essas disciplinas. E às vezes até trazendo coisas que não estavam ali, que não fazem parte em grade curricular, né? E é interessante que a gente usa a palavra grade, né? Grade vem de prisão, né? Que você não pode sair daqui. Então, a gente usa a palavra grade. E às vezes é necessário, né, romper a grade, para além da grade, né, curricular. Então, alguns temas que eu trabalhei com alunos ao longo desses 22 anos de carreira como professor polivalente. Eu trabalhei muito astronomia, então, durante muito tempo, nas escolas onde eu estou, geralmente eu sou o professor que está à frente da Olimpíada de Astronomia na escola. Espaço modelismo, né, que é fabricar foguetes com garrafa PET, disparar com água, né? Logicamente que dessa idade você não vai usar produto químico com crianças, né? Você dispara o foguete com garrafa PET. O espaço modelismo, nós fizemos muito espaço modelismo, eu fiz com os alunos, né? E aí, geralmente, o pessoal do grupo de astronomia daqui de Marília vai junto com a gente também. Robótica, aí, inclusive, na primeira imagem, tem um momento em que eu trabalhei em um projeto de robótica, eu construí robôs junto com os alunos, né, a partir de sucata, e junto com o professor de informática, nós ensinamos os alunos a programar, né, e fizemos a programação e construímos o robô. E o robô, inclusive, ele se mexia, né? Nós conseguimos fazer mexer as mãos, a cabeça e as pernas. Nós fizemos uma garagem, nós fizemos vários tipos de robôs, né? Ali, de técnicas usando servomotores. E nesse tempo que eu desenvolvi esse projeto, eu me dediquei a estudar robótica durante um tempo para fazer esse projeto com os alunos. Nós chegamos a ganhar um prêmio de melhor de projeto pedagógico de destaque num evento, né, de robótica. Na verdade, um evento de tecnologia. Depois foi publicado, tá? E a publicação, se eu não me engano, numa reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi publicado em forma de pôster, que está aí uma parte do pôster. Também trabalhei astrobiologia com as crianças, tem aí o pôster que eu apresentei numa reunião da Sociedade Brasileira de Astrobiologia, tem o pôster aí, né? E eu trabalhei com as crianças a partir, basicamente, o que nós estudamos os planetas na aula de astronomia, e a partir dos elementos químicos e físicos dos planetas, eles tinham que criar como seriam os alienígenas que habitariam aquele planeta. Isso foi feito com crianças do 5º ano do ensino fundamental, crianças de 10 anos, ambos os projetos. Histórias em quadrinhos, eu trabalhei eu trabalhei com eles 10 pequenos livros de bolso, de biografias de cientistas. Nós lemos as biografias, a cada 15 dias em sala de aula, uma leitura coletiva, e eles convertiam a biografia numa história em quadrinho de uma página. Foi um projeto que também foi publicado em livro. Eu aprendi muito a fazer esse trabalho lendo o Célestin Freinet, né, que é um pensador francês da pedagogia, que foi professor a vida toda também, professor de ensino fundamental 1, e ele fazia esses tipos de atividades práticas com os alunos, que são atividades transdisciplinar. Por quê? Por exemplo, na questão da astrobiologia, nós também escrevemos textos de ficção científica com esses alienistas, nós usamos língua portuguesa, usamos ciências, né? Usamos matemática, usamos a arte para fazer concepção. Então, foi todo um trabalho transdisciplinar feito com os alunos. De robótica também foram feitos textos. Os alunos fizeram uma apresentação em PowerPoint para ser apresentada, inclusive na conferência. Fizeram também uma dança,
né, como se eles fossem robôs. Um grupo de 3 ou 4 alunos fizeram uma dança para ser apresentado junto com o projeto. Então, e tudo isso foi feito de forma transdisciplinar com os alunos, tá? Ali como e foi tudo feito em sala de aula, no período escolar, em sala de aula, né, com 30 alunos dentro da sala de aula, escola pública sempre, meus 22 anos de carreira como estudante, como professor polivalente foi em escola pública, tá? Então, foi feito sempre ali com os alunos, tá? Bom, ao mesmo tempo, eu nunca me afastei do trabalho de professor para fazer o mestrado e o doutorado. Então, eu fiz o mestrado e o doutorado ao mesmo tempo em que eu trabalhava como professor, né? E aí eu fui fazer o mestrado. E no mestrado, eu não quis, bom, eu quis ir para outra área do conhecimento, eu fui para antropologia, né? E o meu Lattes tem essa questão, né? É uma bagunça danada, entre aspas, é uma boa bagunça, eu considero, porque, né, é difícil marcar ali a área que você está, né, já que a academia moderna exige isso, né? E como eu lia muita ficção científica, eu tinha lido um livro chamado Doutor Benignos, do Augusto Emílio Zaluar. Esse livro, no final dele, ele foi publicado em 1875 no Brasil. No final dele, ele cita tem um glossário com mais de 100 cientistas da época, e ele demonstrava claramente algo que muitas pessoas falavam que, assim, eu não via sendo falado, que era o seguinte: os pensadores, havia no Brasil, no século XIX, pensadores que dialogavam com os pensadores da Europa na época, né? O Augusto Emílio Zaluar, ele escreveu esse livro em 1875, foi publicado em folhetim no jornal Globo na época, aí do lado tem uma imagem do folhetim da época, e ele cita Darwin, Júlio Verne, Camille Flammarion, a possibilidade de mundos habitados, né? Ele fala sobre a questão da origem do homem, discute se a origem do homem é na África, seria no Brasil, fala de evolução das espécies, fala de astronomia, fala da possibilidade de você encontrar restos de, de microbiologia em meteoritos que poderiam cair na Terra. Quer dizer, 1875 no Brasil, esse livro falava tudo isso. Aí eu fiz um projeto, né, para entrar no mestrado, fui aprovado, e a professora Cristina Rubim, né, é, foi foi minha orientadora, que eu agradeço muito, né, pela orientação. Por quê? Porque não existia biografia sobre Augusto Emílio Zaluar no Brasil. Não havia nenhum artigo acadêmico publicado sobre o Augusto Emílio Zaluar. Né? Aí você imagina você chegar com uma proposta de fazer uma dissertação de mestrado sobre um autor que nunca tinha sido estudado antes, né? E a professora aceitar, tá? Então, agradeço muito a ela de ter aceitado, né? E desenvolvia a minha dissertação de mestrado sobre a expressão da... E ali você tem filosofia da pluralidade dos mundos habitados, tem um capítulo inteiro sobre a história do pensamento nosso sobre alienígenas desde a Grécia Antiga. Tem um outro capítulo sobre antropologia, tem um capítulo com história da ficção científica, né? A questão da antropologia, do desenvolvimento técnico-científico, tudo para analisar esse livro do Augusto Emílio Zaluar. Então, essa dissertação de mestrado jamais teria sido feita se anteriormente eu não fosse alguém que tivesse lido ficção científica, de ciências, toda aquele, não tivesse sido alguém que tivesse me dedicado já à polimatia, porque essa dissertação de mestrado, ela tem referências que vão também, assim como o próprio Zaluar cita, referências que vão da física, né, que vão da física às ciências humanas, no meu caso também, para poder analisar a obra dele, você tinha que entender de astronomia, de biologia, né? Então só poderia ser alguém que também tivesse uma formação polimata para poder desvendar toda a obra dele. Eu não digo que depois surgiram outros artigos sobre o Zaluar, e é lógico,
né? Teve pessoas que se dedicaram mais a um único tema deste livro, né? E desenvolveram mais do que eu desenvolvi, né? Porque ah, pegaram lá o tema, vamos supor, da questão do desenvolvimento do homem ali e fizeram uma tese inteira só sobre esse tema, né? Mas eu gosto muito desse trabalho que eu fiz, depois foi publicado em livro, porque ele iniciou, e hoje tem diversos outros pesquisadores que pesquisam sobre os aluar. O livro foi reeditado duas vezes, né? Então eu fico muito feliz com esse trabalho, porque é um trabalho transdisciplinar, e ao mesmo tempo é um trabalho que revelou esse autor brasileiro que estava esquecido, né? Só um outro autor que faz a história da ficção científica brasileira, que é o Roberto de Souza Caus, citava bastante ele, né? Mas, assim, esse meu trabalho, né, conseguiu assim, ajudar, né, a surgir outros trabalhos sobre o Dr. Benin, sobre os aluar. Eu também estudei muito com o professor Flávio Pereira, que foi um polímata dos anos 60. Escrevi já um artigo sobre ele, mas escreverei um pouco mais sobre ele. E, ao mesmo tempo, eu também comecei lembra que eu falei no início, né, dessa nossa atividade, que eu escrevia muito. Eu comecei a gostar muito de escrever. Eu escrevia ao mesmo tempo para uma revista de astronomia chamada Macrocosmo e para um jornal de história em quadrinho, onde eu escrevia sobre histórias em quadrinhos. Então, eu tinha minha atividade como professor, escrevia mensalmente para uma revista de astronomia, escrevia mensalmente para um jornal de história em quadrinho e desenvolvia pesquisa no mestrado. E fui fazer o doutorado depois. No doutorado eu continuei com antropologia, ficção científica, era 2010. E aí eu fui pesquisar sobre eugenia, né? O título do meu doutorado é Eugenia e Literatura no Brasil, apropriação da ciência do pensamento social dos eugenistas pelos escritores brasileiros de ficção científica, que eu considero também uma tese que dialoga, que é bastante transdisciplinar, porque aí tem história da ficção científica, história do pensamento eugênico e o arcabouço da antropologia para poder dar conta dessa interpretação. Nessa época, logo depois, terminando o doutorado, se eu não me engano, eu comecei a escrever como colunista para o Pierre Rodin, né? Para os livros Pierre Rodin. E foi uma das coisas que eu fiz, né, que me foram muito importantes pessoalmente, porque logo quando eu me alfabetizei, lá com 13 anos, eu comecei a comprar esses livros do Pierre Rodin. Né? E ao chegar, depois de passado todo esse tempo, ao chegar lá no doutorado, escrever pela mesma coleção que eu via, né, foi uma coisa assim que foi muito satisfatório pessoalmente, porque nunca que eu ia imaginar, lá com meus 12, 13 anos, lendo ali, né, esses livrinhos, e que um dia eu escreveria e teria meus textos publicados nessa mesma coleção, né? Foi algo muito satisfatório, até porque, né, eu não comentei, mas eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer curso de universitário, né? E também primeiro a ter mestrado e doutorado, né? Eu acho que até agora é o único também, mas eu fui a primeira pessoa da minha família a chegar no curso de universitário. Então, então foi muito importante, né, no meu caso, depois ser colunista dessa coleção de livros. E ali foi onde eu comecei a expressar também o meu pensamento, que eu chamo de cosmismo, que vem também de uma linha de pensadores russos, né, que é a ideia de que o ser humano está destinado a entender o cosmos. Né? Ele não está destinado não apenas a colonizar o espaço, mas como o ser humano ele está dotado de possibilidade de entender o cosmos e o seu papel no cosmos. E nessa época eu também trabalhei como professor universitário, como professor de pós-graduação e do ensino médio. Eu vou aqui ser um pouquinho mais rápido, né? Eu nem perguntei quanto tempo teria para poder falar, né? Mas como professor universitário, dando aula, ministrando aula em faculdade particular, a gente acaba dando aula em diversos cursos diferentes, né? A gente acaba ministrando aula em diversos cursos diferentes. Então, eu ministrei aula em curso de administração, pedagogia,
moda, arquitetura, lógico, sempre disciplinas como sociologia da moda, é, sociologia ou cultura nos cursos de ou sociologia da administração de empresa, sempre cursos que tinham a ver com sociologia ou filosofia. Mas é um grande exercício também de transdisciplinaridade, porque você está ali num curso, por exemplo, no curso de moda, e você vai estudar Durkheim, você vai estudar os grandes pensadores da sociologia, mas ao mesmo tempo você tem que fazer essa atividade transdisciplinar de ligar aqueles pensadores ao assunto dos alunos, que é a moda. Né? Você não vai estudar um pensador, um antropólogo, um curso de moda, e vai falar, é lógico que você pode falar sobre os povos indígenas, ou, mas o ideal é que você traga estudos que os antropólogos fazem sobre moda. Você vai com antropologia para administração de empresa, então eu trazia estudos que os antropólogos faziam sobre empresas. Tanto é que eu tenho artigos publicados sobre cultura empresarial. E foram artigos que eu realizei e publiquei na época que eu dava aula no ensino universitário, onde eu sempre busquei ligar a minha disciplina também com os assuntos que os alunos trabalhavam, né? Que era aquilo a área do interesse do aluno, para não ficar trabalhando temas que não tinham nada a ver com o aluno, né? Com o interesse do aluno. Porque, lógico, o aluno está no curso de administração de empresa, o interesse dele é ser administrador de empresa. Então, se você leva para o curso um livro, um texto, onde os alunos trabalham com antropologia na administração de empresas, você trabalha com uma pesquisa que foi feita em uma empresa, ou com uma pesquisa de antropologia na moda, o aluno entende o que é antropologia, o aluno entende o que é sociologia, a partir daquela perspectiva dele. Então, esse trabalho também que eu desenvolvi, quando fui professor eu fiquei nessa faculdade por 10 anos, né? Saí recentemente, mas sempre desenvolvi esse trabalho mais transdisciplinar possível. Vamos para o encerramento, né? Bom, atualmente, então, como pesquisador, como professor, eu continuo com essas atividades como professor polivalente, né? Eu seja um professor polímata, ainda que eu vejo que nos últimos anos parece que existe no Brasil um caminho talvez, digamos assim, maiores entraves para você fazer esse tipo de atividade. E as pessoas parece que é uma volta de pensar cada vez mais que a educação deve ser algo compartimentado, né? Eu vejo que, não sei, parece que nos últimos anos houve um certo retrocesso nessa ideia, né, e de que da transdisciplinaridade ou mesmo da interdisciplinaridade na escola. Parece que a escola tem voltado mais, em, pelo menos em pelo menos pelo meu olhar, né, que tem voltado mais essa questão de uma disciplinariedade muito mais forte. Parece que ali pelos anos 2010, 2008, 2009, você tinha ali uma questão da transdisciplinaridade, ou mesmo da interdisciplinaridade, muito mais comentado, muito mais forte. E eu vejo que hoje parece que a escola tem voltado a pensar mais na disciplinariedade. Não sei se outros companheiros do CETRANS pensam igual, né? Mas eu tenho visto, e isso é interessante, porque ao mesmo tempo que você fala tanto hoje em cultura maker, né, você fala em acesso dos alunos às redes sociais, e você fala do acesso dos alunos à internet, você fala de novas metodologias ativas, mas ao mesmo tempo existe uma certa resistência, né? Assim, as metodologias ativas tudo bem, mas elas aplicadas dentro da disciplina. É muito mais difícil você fazer um trabalho interdisciplinar ou transdisciplinar.
Eu estudei algumas questões de metodologia ativas, né? Fiz um curso aí, tem também um artigo publicado sobre questão de metodologias ativas, é bastante interessante, mas considero que elas são muito mais importantes ainda quando elas nos ajudam a quebrar com a disciplinaridade e ir para a transdisciplinaridade. Então, quais são os temas que hoje eu, eu, eu dedico meu tempo, né, quando eu não estou trabalhando em sala de aula, a pesquisar? Então, transhumanismo, que é um tema que é a questão de como o ser humano pode se modificar, né, o seu próprio corpo. Cosmismo, que é algo que perpassa assim no na, tanto como pesquisa, mas também como uma postura frente a uma postura filosófica pessoal, né? Desde as minhas leituras lá do Carl Sagan, do Arthur Clarke, que é a ideia de que o ser humano pode entender o cosmos, é uma postura epistemológica, né? Que o ser humano pode entender o cosmos, o ser humano pode se espalhar pelo cosmos, entender o cosmos, que inclusive é contrário à ideia do cosmicismo do H.P. Lovecraft, que eu citei aí embaixo, que é um outro pensador que eu tenho estudado bastante, é um escritor, na verdade, né? Mas que os pontos deles geralmente estão embutidos da filosofia do cosmicismo, que é a ideia de que o ser humano não pode entender o cosmos e de que o ser humano tem limitações epistemológicas para entender o universo. São duas filosofias que têm nomes muito semelhantes, podem até ser confundidas, mas que elas são contrárias uma à outra, né? A minha postura é uma postura da filosofia do cosmismo, né? É essa ideia de que nós podemos entender o cosmos. A ficção científica, hoje eu tenho um canal que eu publico vídeos semanalmente sobre ficção científica. Filosofia da astrobiologia, eu já publiquei pelo menos 2 textos sobre filosofia da astrobiologia. Filosofias de forma geral. Hoje em dia você tem surgindo aí na filosofia tanta coisa interessante, né? Inclusive o estudo das filosofias africanas, egípcias, das filosofias orientais. E tem essa palavrinha que eu costumo usar, que é exoantropologia, que é a antropologia daquilo que é de fora, né? Que é a ideia de que você pode ter uma antropologia especulativa sobre como seria e como você poderia estudar vida em outros mundos. Lógico que não tendo contato com nenhuma vida em outro mundo, então a gente faz esse estudo hipotético, né, que é chamado antropologia especulativa, através daquilo que a nossa cultura criou sobre a ideia de vida em outro mundo. Bom, eu também escrevo poesia, contos, crônicas, tem algumas coisas publicadas, alguns contos publicados. Para finalizar, então, voltando lá nos primeiros slides, vou voltar até no slide inicial. Eu vejo, então, o professor deve ser alguém que, né, ele precisa ser tanto um pesquisador, né, que o professor precisa se pensar como um pesquisador e não apenas como só um reprodutor de conhecimento, né, mas como alguém que também gera conhecimento. Se não um conhecimento inovador, por exemplo, em matemática, língua portuguesa, conhecimento didático. Ele deve ser alguém que, pelo menos, esteja imbuído da ideia de pensar conhecimentos e de pensar em desenvolver novas metodologias, né? Novas formas de ensinar os seus alunos. Para isso, ele se pensar como um professor pesquisador, né? E hoje isso é muito mais importante ainda porque nós temos hoje de pensar uma variedade maior de acesso aos alunos ao conhecimento. E aí levando em consideração a minha própria trajetória pessoal, eu acho isso muito importante, por quê? Porque em determinado momento da minha vida, eu só cheguei à possibilidade de me tornar alguém que poderia ter acesso ao conhecimento, né, porque uma professora pensou num método inovador, pelo menos do que ela tinha ali, para que eu pudesse aprender a ler e escrever. Ela utilizou histórias em quadrinhos, né, ela viu alguma coisa que ela pudesse ensinar.
Talvez se aquela pessoa, aquela professora não tivesse pensado nisso, não tivesse desenvolvido um método que pudesse levar o seu aluno acesso à cultura escrita, né, a minha história poderia ter sido muito diferente. Poderia ter sido até a história de alguém que não tivesse acesso à cultura escrita na sua plenitude, né? Então, é muito importante que o professor, frente ao desafio de ter diferentes alunos em sala de aula, se encare como um pesquisador, né? Se encare como alguém que precisa desenvolver, às vezes, novos métodos, novas formas de ensinar aqueles alunos. E eu considero que, se o professor for um professor que tiver conhecimentos transdisciplinares, for um professor que, né, que é o professor polivalente, né, ele vai conseguir trazer, talvez, de outras áreas do conhecimento, inclusive essa possibilidade de ensinar o seu aluno. Porque enquanto mais conhecimento você tem, você consegue fazer esse diálogo. Inclusive, descobrir, talvez, ali que aquele aluno tenha um gosto pela ciência, que você talvez consiga alfabetizar ele com textos científicos, e não com lendas, parlendas e etc. E aí, no meu caso, como professor universitário, como professor... Bom, hoje eu nem estou mais ligado a nenhuma universidade, mas como escritor, como pesquisador, eu me considero, por tudo o que eu expus hoje, um pesquisador polímata e transdisciplinar. E no meu caso, acho que isso não foi forçado, isso foi algo que se desenvolveu durante a minha própria formação, né, de ser alguém que tanto não vê fronteiras nas disciplinas, quanto alguém que busca sempre o maior número possível de conhecimentos de áreas diferentes e, em certa medida, consegue conectar essas áreas, né? Consegue tentar contribuir para essas diferentes áreas. Bom, então é isso. Tá? Não sei se esclarece, não sei se era exatamente isso, né, que era esperado. Se não for, fica aí minhas desculpas, mas espero ter sido proveitoso para todos. Né? Eu encerro, então, agora a minha fala, estou aberto a perguntas, a questionamentos. Muito Eu não obrigado, estou professor. aparecendo aqui na tela, minha tela queimou, sei lá o que aconteceu. Mas eu gostaria de falar para você que eu gostei muito de saber da sua trajetória e como a formação que a gente tem, seja no ensino médio, seja na universidade, quando ela é muito variada, como ela ajuda você a não ver as fronteiras entre as disciplinas, entendeu? Acho que comigo aconteceu uma coisa bem parecida, porque eu tive professores que me levaram a áreas totalmente diferentes e eu sempre lidei bem com isso, entendeu? Acho que isso eu achei interessante de ver a sua trajetória, porque é rica, né? É muito criativa e trabalhosa, né? Não é uma coisa que foi fácil, garanto que não foi, mas eu acho que meus parabéns no seu trabalho. Viu? É isso que eu queria falar. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Eu gostaria de saber, está me ouvindo? Sim, Oi? sim, sim. Eu gostaria de saber como que você, ao entrar em contato com a transdisciplinaridade, no que ela foi te ajudando a costurar isso que você já tinha. Eu penso que, na verdade, ela foi, ao tomar contato com a transdisciplinaridade, me foi possível ter maior clareza daquilo que eu fazia, né, e reforçar, né, aquilo que eu fazia, aquilo que eu já fazia, porque ficou muito claro que esse ideal da transdisciplinar era algo que de certa forma, estava acontecendo, digamos assim, com uma certa naturalidade,
era algo que eu gostaria de reforçar, né? Era algo que eu busquei reforçar, porque em nenhum momento foi minha intenção, mesmo que às vezes alguns colegas falassem, olha, você precisa focar num único tema de pesquisa, você precisa estar sempre, você lê coisas de diferentes áreas, né? Não é isso que eu lembro que uma vez uma professora, quando eu falei que me falou assim, olha, pega o seu currículo Lattes e tira várias coisas, tira isso, aquilo outro, assim. Você tira tudo, o que não for só da área de que você hoje está dando aula, porque o currículo lá, o que é melhor você tirar, você não vai colocar lá. Então, assim, tinha artigos que eu tinha escrito sobre escritores, sobre ficção científica, sobre você tira tudo isso do currículo, seria melhor para você. Mas eu nunca fiz, porque a minha ideia era essa questão da transdisciplinaridade. E a questão e que eu busco deixar transparecer nos meus textos, por exemplo, né? Em livros, às vezes, que eu escrevo, então eu busco deixar transparecer esse ideal da transdisciplinaridade, né? De você perpassar, né, durante essa questão de você não ver fronteiras entre os conhecimentos. Então, eu vejo que esse ideal, ele inclusive nos ajudaria a, talvez, a mudar a nossa perspectiva sobre o mundo, né? Porque, assim, hoje em dia, você vê, por exemplo, nós estamos tendo uma onda de calor agora, né? Enquanto nós estamos gravando aqui, nós estamos tendo uma onda de calor. E as pessoas, às vezes, não entendem muito a questão de mudanças climáticas, não entendem. Porque, na verdade, para você entender como como a poluição vai afetar, subir alguns graus, e você subir 1 ou 2 graus vai afetar a calota polar, vai afetar. Isso tudo é um pensamento transdisciplinar. Se você não desenvolve essa capacidade de pensar transdisciplinarmente, né, de unir conhecimentos que vão da política e da geopolítica para a ciência, para questões ambientais e para questões. E fica muito difícil você se colocar no nosso mundo hoje, que é extremamente complexo. Então, eu vejo que até o fato da escola ainda ser tão disciplinar e da gente não imbuir na escola essa necessidade de pensar transdisciplinarmente, nós ensinamos tantas coisas, às vezes, para os alunos, em física, química, né, biologia, e, de repente, ele não, a hora que tem um problema complexo como esse problema do aquecimento, né, que nós estamos passando por ele agora, aquele aluno que tem todos aqueles conhecimentos não consegue fazer as amarras para entender o que está ocorrendo e se transformar num agente ativo de mudança, justamente porque falta essa capacidade de pensar transdisciplinarmente. Então, ele seria capaz de resolver um problema especificamente dentro daquela área, mas se você dá um problema que ele tem que responder, que ele tem que pensar transdisciplinarmente, não consegue. Então, eu vejo isso até um limitador que torna tão difícil nós pensarmos em grandes questões que nos afetam e que vão nos afetar muito mais ainda, porque as grandes questões que nós teremos pela frente, por exemplo, inteligência artificial, né, que é uma questão que está aí também hoje. Se você não pensar de forma transdisciplinar, é muito difícil você pensar só por uma questão disciplinar. Você precisa pensar de forma transdisciplinar. A inteligência artificial, que foi, né, o tema do boletim do CETRANS, né, dessa, não é mensal, né, ele é por... A estação. Dessa estação, isso, desta estação, que foi a inteligência artificial. Se você não tem capacidade de pensar transdisciplinarmente, como que você entende a questão da inteligência artificial? Uhum. Você precisa pensar transdisciplinarmente para entender a questão da inteligência artificial, né? Então, eu considero de suma importância, né, que os professores, que a gente incentive os professores a trabalhar de forma transdisciplinar. Eu acho que me ajudou muito a entender o mundo e a complexidade do mundo. Eu vejo que se não fosse essa questão de ter tanto contato com a transdisciplinaridade, eu poderia ter lido tudo o que eu li e não ser capaz de pensar a complexidade do mundo, porque estaria tudo formado em caixinha diferente. É.
É isso mesmo. Bom, Muito tem bom. alguém que quer fazer mais alguma pergunta para o professor? Alguma Eu, observação? eu queria, Adriana, fala, Adriana. eu gostaria de agradecer essa sua abertura nessa possibilidade de transmitir as suas experiências, né, de vida e naquele caminho que você fez. Eu muito obrigada. E eu observo essa importância de se manter firme nessa possibilidade dessa visão transdisciplinar, né, que volta a ter esse rigor, essa abertura, essa tolerância, e que você se inspire constantemente, tá? Em cada lugar, em cada momento que você esteja, conseguir passar tudo isso que permita abrir, né, as pessoas e olhar para si mesmas de uma outra forma, né? Então, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado pelas palavras. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Não, eu gostaria de também, nessa linha da Adriana, falar assim de como isso foi importante, porque eu me vi um pouco em você, viu, Edgar? Edgar é o nome do meu pai e do meu irmão, sabe? E eu fui vivendo assim, né? Quer dizer, essa ânsia de saber, né? E depois você tem um momento de fazer a costura, né? Então, muito obrigada por essa viagem aí. Obrigado, boa noite. Ok, obrigado pelas palavras. Eu voltei. Tchau, tchau. Obrigado, José. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Boa Boa noite. noite. Bom, se ninguém mais quer falar nada, pessoal, não sei mais quem está em vídeo ou no áudio, acho que a gente pode encerrar por hoje. Muito obrigada, Edgar. Foi muito interessante o que a Ibeli falou, e a Adriana, que essa sua trajetória é um pouco a nossa trajetória também, porque a gente também transitou por várias áreas e fez essa costura. Conseguimos fazer essa costura, né? Tivemos essa oportunidade de olhar o mundo desse jeito, né? Então, muito obrigada, viu? E continue assim, que está muito bom. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Espero ter contribuído.